com a palavra o nosso Luiz Carlos. Um, dois, três. Está muito alto? Tá bom? Muito bem. Está alto, né? Chico, Eurípides, Kardec. Qual a missão de Jesus? Quando eu comecei a preparar essa palestra, né? Pergunta 96 do Livro dos Espíritos, eu parei para pensar o seguinte, espera aí. Qual é a missão de Jesus? Resposta: ensinar o caminho do progresso espiritual através do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus viveu na Terra experiências, né? Ele viveu aqui com a gente. Então ele não só deixou lições, como ele deixou exemplos de vivência na Terra. Tá certo? Então qual era o objetivo de Jesus? Está passando direto? Vai. Qual a missão de Jesus? A missão de Jesus era ensinar o caminho do progresso espiritual através do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa era a missão de Jesus. Qual a missão de Kardec? Missão de Kardec: ensinar o caminho do progresso espiritual através do amor. Kardec: fora da caridade não há salvação. Missão de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Missão de Kardec: fora da caridade não há salvação. Muito bem. Qual a missão de Chico Xavier? Ensinar o caminho do progresso espiritual através do amor. Deixa algum sinal de alegria por onde passes. Então veja só que interessante. Quando você analisa qual é a missão de Jesus, né? Missão de Jesus é ensinar o caminho do progresso espiritual através do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Missão de Kardec: ensinar o caminho do progresso espiritual através do amor. Fora da caridade não há salvação. Missão de Chico Xavier: ensinar o caminho do progresso espiritual, tá certo? Através do amor. Deixa algum sinal de alegria por onde passes. Muito bem. Reparem que nas três perguntas, né, nas três abordagens, nós falamos num assunto que se chama progresso espiritual. Vamos parar e pensar, o que é o progresso espiritual? Ou melhor, qual é a nossa missão na Terra? Progresso espiritual. Ok? Por que a gente reencarna? A gente reencarna para ter a oportunidade de progredir, de crescer. Se você parar e pensar, você vai chegar à seguinte conclusão: a cada dia que você acorda, a cada momento que você toma uma decisão, toma uma atitude, o seu objetivo é crescer. É crescer. É crescer como alma, como espírito. Então, o objetivo da reencarnação é o progresso espiritual de cada um. Muito bem. Primeiras pregações. Como sempre eu abro os meus estudos, né? Não é palestra, que eu não sou palestrante. Eu sempre uso alguma página do livro que eu sou apaixonado desde que ele existe, que se chama Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Primeiras pregações. De Jericó, Jesus dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. No final da noite, Jesus lá em Jericó repousou. Muito bem. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos
que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem mau interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Então, olha só que interessante. Jesus estava sentado lá perto do templo, e aí vários sacerdotes e pensadores estavam ali perto. E alguns deles ficaram impressionados com aquela figura, um olhar profundo daquele ser. E um deles, Anã, se aproximou de Jesus e pergunta para Jesus: Ô Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Jesus responde para o juiz Anã: eu estou passando por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E o homem olhou para Jesus sarcasticamente: reino de Deus? Reino de Deus? Com ironia. Que pensas tu que vem a ser isso? O que você pensa que é o reino de Deus? Aí Jesus humildemente responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Jesus, com grande serenidade, olha que interessante. O que é o reino de Deus? Jesus responde: é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus está aqui dentro. Muito bem. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Meus companheiros, para formar o reino de Deus, vão chegar de todos os lugares. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Olha só a ironia, né? Jesus fala para ele: meus companheiros vão chegar de todos os lugares, para formar o reino de Deus. Os ignorantes e os tolos estão por toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Olha a ironia do juiz. Você já viu alguém fazer uma obra divina, uma estátua perfeita, com fragmentos de lama? Jesus responde: sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Daí algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidade de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Já chegou em Cafarnaum. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão conhecesse a todos. Então, quando Jesus chega lá, Cafarnaum, vai para as margens do Tiberíades, onde tem um montão de pescadores. Muito bem. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barracas móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Os pescadores felizes da vida chegando. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Olha que interessante. Quando chegando os pescadores, quem chega? Chega Simão Pedro e André, que eram filhos de Jonas, que Jesus já conhecia. André lembrou-se de já ter o visto
nas cercanias de Betsaida, e do que lhe haviam dito a respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Simão ficou olhando, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Os dois irmãos, filhos de Jonas, Simão e André, sede bem-vindo. Muito bem. Pedro fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Jesus pergunta para Simão e André. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutaram o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Simão Pedro e André, naquele momento, definiram para Jesus: vamos seguir seus passos. Muito bem. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos dos irmãos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum. Esse é um momento importante da história do cristianismo. É um momento em que Jesus busca os filhos de Jonas, Simão e André, né? Que foram dois discípulos colaboradores do mestre. Muito bem. Esse texto, essa história, é do irmão Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Muito bem. Vamos começar então a nossa palestra, o nosso estudo. Pergunta 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Os espíritos são iguais? Tem hierarquia. Muito bem. Na verdade, olha só que interessante. Kardec pergunta aos espíritos, né? Faz essa pergunta, né? Para entender como é a formação dos espíritos, né? Os espíritos são todos iguais ou tem espírito superior? Os espíritos respondem o seguinte: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. São de diferentes ordens, mas depende de quê? Do grau de perfeição que tenham alcançado. Agora veja bem, quando a gente começou o estudo, a gente falou no progresso, né? O progresso é o quê? É o caminho para a busca da perfeição, né? Talvez cada um de nós nem saiba exatamente o que é a perfeição, mas intimamente, todo dia, a gente quer caminhar para melhorar, para ser uma pessoa melhor, né? Uns 15 dias, tive que vestir uma carapuça. Não sei se chega a ser uma lei, mas é um comentário assim que a gente ouve. Algumas pessoas, quando vão ficando velhos, né, vão ficando um pouquinho impacientes, né? Eu estou sentindo que eu estou ficando um velho chato. Impaciente. Estou ficando um velhinho chato e impaciente, né? E aí, eu viajo muito e
correria danada. Eu agora, por exemplo, defini assim, quer ver? Eu viajei agora, sexta e sábado, fiz uma viagem muito cansativa, na outra semana fiz nessa também, e uma coisa assim que me irrita muito é o comportamento das pessoas em relação às normas, né? Dá um exemplo. Quando o avião pousa no chão, a comissária de bordo avisa: por favor, senhores passageiros, permaneçam sentados com o cinto afivelado até o completo estacionamento do avião. Né? Mas é incrível, né, gente? É incrível. Eu já, não sei se já contei aqui, eu já vi uma cena, eu estava sentado na janela, tinha uma senhora no corredor e um cara no meio. Quando chegou em São Paulo, o avião andando, o cara levantou, apesar disso, e abriu, né, o compartimento. O que aconteceu? Caiu um rolo de papel e bateu no olho da mulher. A mulher ficou cega na hora. Né? Bom, e aí eu sou meio impaciente. Então agora eu resolvi assim, eu viajo muito, para lá e para cá. Vim de Presidente Prudente, desci São Paulo. Eu sou o último a sair do avião. Disse aí todo mundo, para não ficar irritado. Aí, eu cheguei em casa e falei para minha mulher assim: Vera, que absurdo. Na hora de embarcar, o cara da Avianca pegou minha mala para botar dentro daquela caixa, já deu uma bronca. Perdi a paciência com ele. Aí ela falou: não é nessas horas que a gente aplica o espiritismo? Não tinha que falar isso nessa hora, né? Mas vamos lá. São diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tem alcançado, né? Interessante, né? São todos iguais? Não. São de diferentes ordens. Como é que, né? Como é que muda de ordem? Pelo grau de perfeição. Renova-te sempre. Paulo, Coríntios, fonte viva. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, Coríntios 4,16. Esta afirmação de Paulo é uma afirmação altamente otimista. Né? Essa afirmação de Paulo garante a vontade de viver. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então Paulo está dizendo o seguinte: você tem chance de, a cada momento, melhorar, se renovar. Tá certo, Paulo? E aí Emmanuel faz o seguinte comentário: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. Emmanuel, fonte viva. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Interessante, Emmanuel falou. Né? Há milhares e milhares de anos, né? As civilizações vão se sucedendo. Muito bem. A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Beleza, né? Beleza. Livro dos Espíritos. Olha só. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ou melhor, todo mundo progride sempre, né? Em todos os sentidos. Eu acho muito interessante um fato. Eu sou professor de matemática financeira. Esse ano eu estou completando 60 anos que eu dou aula do mesmo assunto.
Há 60 anos que eu dou aula do mesmo assunto, matemática financeira. Há 60 anos. Hã? E acontece muito esse fato que aconteceu agora, sexta e sábado, em Presidente Prudente. Chegou um rapaz para mim, ele é jornalista, trabalha na Globo, lá em São Paulo, em Prudente, né? Ele falou para mim assim, terceiro dia de aula, Luiz Carlos, eu sou jornalista, eu não vou aprender isso nunca, eu não vou aprender nunca a fazer essas contas aí. Matemática, né? Aí eu falei assim, ô João Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você, você raciocina? O quê? Você raciocina? Pronto. Olha só, João Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus criou primeiro a matemática. E ele viu que a matemática era um negócio tão perfeito que ele foi e criou a humanidade. Tudo na vida é matemático. Tudo. Qualquer decisão é matemática. Sabe por quê? A matemática é raciocínio lógico. Matemática é raciocínio lógico. Então eu falei para ele, olha só, todo mundo, eu não toquei, né? Eu já estava com isso aqui na cabeça, que eu já fiz essa palestra aqui. Eu falei assim, olha só, todo mundo progride todo dia. E você pode progredir em qualquer segmento que você quiser. Então, por exemplo, você é jornalista, pega aí o material, vai estudando matemática financeira, que você vai começar a entender. Isso aqui é uma aritmética boba. Então, olha só, todo mundo pode aprender tudo. Aí eu brincando, você quer ver uma coisa? Ah lá, o Fábio e o Bruno Valenciano, veterinários, estão aprendendo matemática financeira, e são veterinários. Então, olha só, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Quer dizer, o progresso é inexorável, todo mundo progride. Aí, olha só, é a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Eu não sei se acontece com vocês, assim, eu sou espírita, eu já nasci em berço espírita, né? Eu já contei aqui, a minha mãe foi criada, a minha mãe era filha de mendiga, uma senhora pegou minha mãe na rua, levou para casa, e era casada com o senador morreu, a minha mãe botou essa senhora botou minha mãe no asilo espírita, minha mãe saiu no dia que casou. Então minha mãe, eu nasci num berço espírita, né? Porque minha mãe foi criada dentro de um asilo espírita. A minha família toda era espírita. Eu fui criado, eu sou espírita desde que eu me conheço. Apesar de que, quando eu tinha 11 anos, eu estudava ali na Escola Honduras, na Praça Seca, e de repente eu resolvi ser padre. Por quê? Porque eu estudava na Escola Honduras e teve uma festa, e quem veio visitar? O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Gente, eu achei a roupa dele tão bonita, que eu pensei em ser padre. Eu estudava no colégio militar, eu ia para a igrejinha do colégio militar ser padre. Mas aí meu pai desencarnou, logo, eu tinha 12 anos, meu pai desencarnou. E aí um dia eu fui assistir uma palestra na casa de um senhor que reunia uns garotos lá para estudar espiritismo. Entre esses garotos, tinha esse aqui, ó. Esse garoto aqui. Tinha um outro garoto que desencarnou exatamente faz hoje 34 anos. Joaquim, Gilson e João. Bom, não é espírito. Bom. Então, por que eu falei isso? Já sei. Então, quer ver uma coisa interessante? Pelo fato de a minha cabeça sempre, né, funcionar com as lições do espiritismo, quer ver uma coisa interessante? Quando eu vejo um montão de árabes, por exemplo, né? Montão de árabes, que não sabem nem quem é Jesus, não sabem nem o que é o cristianismo, né? Aí eu fico olhando, me dá uma vontade de chamar, perguntar assim para eles: vocês acreditam em Deus?
Como é que vocês pensam que é a vida? Eu fico numa terrível dúvida, assim, porque no mundo existem trocentas religiões. Então eu fico pensando assim, como é que as pessoas que não são cristãs conseguem pensar como é a vida, né? Não vou nem falar em reencarnação, vou falar no sentido de justiça, né? Isso me deixa muito intrigado. O que é o progresso? É a aspiração pelo melhor, tá certo? É a prova da existência em nós de um princípio superior. Quer dizer, todo mundo tem esse princípio superior. O progresso... O progresso é uma lei que se realiza independentemente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido do progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Beleza? Segundo o Espiritismo, o progresso é o quê? É a busca da perfeição. Você nem sabe exatamente o que é a perfeição, mas você está buscando. Tá certo? Muito bem. Pergunta 97. Há ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Os espíritos dizem o seguinte: na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Na segunda, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Então, na segunda fase. E a terceira? Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Livro dos Espíritos. Pergunta 785. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? Responderam os espíritos: o orgulho e o egoísmo. Kardec, obras póstumas. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra... Obrigado. Não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Obras póstumas, Kardec. Então, atenção. Ó, uma barreira, né, um obstáculo no caminho do progresso é isso aqui, o orgulho e o egoísmo. Na verdade, se você parar e pensar, pelo menos o egoísmo, a gente tem que pensar sempre a partir das pequeninas coisas, né? Das pequenas decisões. Né? Muito bem. 780. Como é que o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Os espíritos responderam o seguinte: ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode usar seu livre-arbítrio com melhores escolhas. Então olha que interessante que os espíritos explicam. Porque Kardec ficou pensando assim, peraí, uma pessoa progride intelectualmente, tá, e daí? Ela também progride moralmente? Kardec pergunta, lógico. Por quê? À medida que o espírito se desenvolve intelectualmente, fica mais fácil para ele identificar o que é o bem e o que é o mal. Então, ó, o progresso intelectual também ajuda, compõe a procura do progresso moral, do progresso individual. 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Ó, lembrando, a primeira ordem são os espíritos perfeitos. A segunda são aqueles que estão no meio, buscando a perfeição. E aí os espíritos responderam o seguinte: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Tá certo? Muito bem. Chico, lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre.
O homem interior se renova sempre. Chico Xavier. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precise. Chico Xavier. Deixe algum sinal de alegria por onde passes. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos responderam: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Por isso que é muito comum a gente dizer assim: a vida na Terra, o que é a Terra? É uma escola, tá certo? A Terra é uma escola, porque a experiência de uma encarnação é realmente um curso, um aprendizado de crescimento individual. Tá certo? Então, a vida na Terra, a oportunidade de reencarnar, é para quê? É aprendizado. Né? Aqueles que são professores, né? Vamos dizer assim, conseguem ainda perceber bem, né? Essa ideia. Né? A experiência na Terra é uma aula, é um aprendizado, é um curso. Né? A vida na Terra é uma vida numa escola. A Terra é uma escola. Então os espíritos são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende dos espíritos? Aí os espíritos respondem o seguinte: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante? Né? Olha que interessante a comparação da vida com a escola. Né? Um espírito dócil, ele consegue entender melhor o caminho do progresso individual. Ele consegue, vamos dizer assim, pela oportunidade da experiência, ele consegue decidir as alternativas que são as melhores para o seu crescimento. Então está aqui, né? Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la. E a submissão que testemunham à vontade de Deus. Né? Eu estava pensando exatamente nisso. Por exemplo, um dia desses, eu li uma reportagem de um rapaz, um paulista, que já está há mais de 20 anos na Índia e virou como é que eles chamam? Monge, né? Um monge, né? Um monge budista. Um rapaz novo ainda. Ele está há uns 20 e poucos anos na Índia. Você leu? Um guru. Aí fiquei pensando assim: o que faz um espírito que está na Terra tomar essa decisão? Sabe o que é? Aí eu pensei, já estava estudando isso aqui. Aquela decisão é uma vontade de crescer espiritualmente. Né? Para ele, aquele caminho é o progresso espiritual, porque ele renunciou a tudo. Né? É uma decisão, tá certo? Muito bem. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Quer dizer, nasce um mais inteligente, outro mais burrinho? Como é que é isso? Né? Todo mundo é criado com as mesmas condições, né? Com as mesmas faculdades intelectuais? E aí os espíritos falaram: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio seja seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Então, olha que interessante. O desenvolvimento intelectual é exatamente do mesmo tipo do desenvolvimento moral. Não é? Do mesmo tipo. Então, olha que interessante. Agora, quem é que define
esse desenvolvimento intelectual? Quem define esse desenvolvimento moral? E aí, esse é o fundamento da doutrina espírita, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio define as minhas condições do amanhã. Quando eu tinha 5 anos, Chico, quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Aí eu escrevi, feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Chico Xavier. Na escola. O que você quer ser? Aí botou feliz. Não, meu filho, não é isso não. Ele falou, não, vocês aqui não entenderam o que é a vida. Tá certo? Como eu estava... Então assim, quando eu vou fazer uma palestra, né, assim, um estudo, eu levo aí 1 mês, 40 dias preparando. Lendo uma opção de coisa. Né? Quando o Gilberto me ligou, sábado, domingo, ontem, eu estava viajando, cheguei ontem. Sábado. Quando eu cheguei à noite. O Gilberto me falou perguntou se eu podia vir hoje fazer a palestra, porque a Luísa Matias trocou a data, né? Aí eu falei, tá, estou livre, estou aí, vou assim. Bom, mas eu estou há muito tempo, essa palestra, quer dizer, eu nunca faço igual, né? Eu sempre mexo, tá? Mas a base dela eu fiz no Núcleo Chico Xavier, há 2 semanas atrás. Mas eu leio a opção de coisa, né? Eu achei interessante que eu tinha guardado no computador um estudo de um pensador, de um psicólogo, em que ele falava o seguinte, ele sugeria 5 caminhos para o progresso espiritual. Primeiro, conecte-se. Estabeleça relações com as pessoas à sua volta. Os relacionamentos são a base da vida diária. E investir tempo neles enriquecerá seu dia e garantirá apoio quando precisar. As pesquisas mostram que quem tem menos de 3 pessoas em sua rede de contatos próxima, entre família e amigos, tem mais chance de desenvolver uma doença mental. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui, gente, é consequência de um estudo de um cara que fez uma pesquisa sobre como você crescer, como você ser melhor. E essa observação assim, é interessante. Quem tem menos de 3 pessoas em sua rede de contatos próxima, entre famílias aí, tem mais chance de desenvolver uma doença mental. Agora, repara bem, quanta gente a gente conhece, né, que não gosta de ter amigo, que gosta de se isolar. Eu já sou o contrário. Eu adoro ser o popular. Né? Eu dou bom dia para todo mundo. Eu entro no condomínio, para o guarda, para o segurança, né? Pronto. Eu fiquei tão feliz quando eu li isso. Mas isso é interessante, né? Quem tem menos de 3 pessoas tem mais chance de ter doença mental. Agora, olha só, conecte-se. Estabeleça relações com as pessoas à sua volta. Graças a Deus, a doutrina espírita nos reúne nas casas espíritas, onde a gente está sempre cercado de amigos, tá certo? Hoje mesmo a Rosana falou aqui, né? Nossa casa é como se nós fôssemos uma família, né? Nós estamos reunidos aqui, estudando, lendo, orando, estamos juntos, tá certo? Isso é bom para mim, para você, né? Por quê? Essa união de espíritos faz com que a gente esteja conectado com a vida. Primeiro. Segundo, seja ativo. Caminhe ou corra, ande de bicicleta, pratique um esporte, dance. Os exercícios fazem pessoas se sentir bem. O importante é que cada pessoa ache a atividade que lhe dá prazer e que é adequada a seus limites.
Estudos de longo prazo sugerem que a prática de uma atividade física previne o declínio das capacidades mentais e protege contra a ansiedade e a depressão. Aí eu fiquei pensando, peraí, e as pessoas que estão deficientes e não podem se deslocar? Não tem problema. Sabe por quê? Elas se comunicam mentalmente, né? Elas estão sempre se comunicando com as pessoas que a cercam. Né? Seja ativo. Né? Esse cara é um estudioso. Preste atenção, seja curioso, saboreie os momentos da vida e tome consciência de como se sente. Refletir sobre suas experiências ajuda a descobrir o que realmente importa e garantir que você viva o presente. Uma pesquisa mostrou que as pessoas treinadas a prestar atenção em seus sentimentos durante 8 a 12 semanas apresentaram melhora no bem-estar por anos. Gente, se pegar esse estudioso e trouxer ele para ser espírita, ele vai arrebentar, tá certo? 4. Continue aprendendo. Tente algo novo, matricule-se em um curso, faça uma nova tarefa no trabalho, tente consertar algo em casa, aprenda a tocar um instrumento ou a cozinhar. Não, aí eu... Não, cozinhar não. Cozinhar não. Eu estava falando ontem que uma casa perfeita é aquela que não tem cozinha. Então, numa casa que não tem cozinha é perfeita, tá certo? Porque... Sabe por quê? Quando eu entro numa casa que tem cozinha, eu corro o risco de ter que ir para a cozinha e lavar a louça. Escolha um desafio que você vai gostar de perseguir. Os estudos sugerem que o bem-estar está ligado a ter metas, desde que elas sejam estabelecidas pelos próprios indivíduos e tenham a ver com seus valores pessoais. 5. Doe-se. Não, se esse cara levar esse cara para o espiritismo, ele vai arrebentar. Olha só. Agradeça a alguém, ajude um amigo ou um estranho, sorria, faça trabalho voluntário, junte-se à associação do bairro, olhe para fora, além de olhar para dentro de si. Fazer parte de uma comunidade traz benefícios, entre eles relações sociais mais significativas. As pesquisas mostram que as pessoas que têm um interesse maior pelo outro tendem a se considerar mais felizes. Isso aí eu estou sempre pensando nisso. Né? Eu não gosto de dirigir. Né? Eu até falo assim, a maior invenção dos últimos anos é uma coisa que se chama Uber. Eu adoro Uber, gente. Né? E o que está acontecendo? Adoro Uber. Eu só tenho um carro e a minha mulher que dirige, eu vi levar. Tudo para mim é Uber. Uber ou BRT. Adoro Uber. E mais engraçado é o seguinte, eu estive olhando no meu WhatsApp, gente, todo motorista de Uber que eu pego virou meu amigo. Está no WhatsApp. Né? Aí eu boto assim, né? Marcelo Uber, Bernardo Uber. Acho que eu estou em 50. Muito bem. Olha no teu jardim. Olha no teu jardim as rosas entreabertas e nunca as pétalas caídas. Observe em teu caminho a distância vencida e nunca o que ainda falta. Guarda do teu olhar os brilhos de alegria e nunca as névoas de tristezas. Conserva no teu rosto as linhas do sorriso e nunca os sulcos do teu pranto. Conta aos homens o azul das tuas primaveras e nunca as tempestades do verão. Guarda da tua face apenas as carícias, esquece as bofetadas. Conserva de teus pés os passos retos e puros, esquece os transviados. Guarda de tuas mãos as flores que ofertaram, esquece os espinhos que ficaram. Dos teus lábios, conserva as mensagens bondosas, esquece as maldições. Olha de frente o sol que nasce, que existe em tua vida, esquece a sombra que fica atrás. A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E só um olhar de amor pode levar consigo calor para aquecer muitos invernos. A bondade é mais forte em nós e dura muito mais do que o mal que nós mesmos praticamos. Seja otimista e não te esqueça de que é no fundo das noites sem luar que brilham muito mais as estrelas. É e será.
Meu amigo, em cada golpe da luta que nos reclama, a divisa em toda parte é sempre: perdoa e ama. Perante qualquer assalto do mundo que nos magoa, a legenda a cada dia será sempre: ama e perdoa. À frente de toda injúria em forma de pedra e lama, a fórmula do caminho é sempre: perdoa e ama. Em toda dificuldade, na fé que nos abençoa, a senha no amor do Cristo será sempre: ama e perdoa. Casimiro Cunha, Chico Xavier, Correio Fraterno. Para encerrar o nosso encontro, eu gosto muito dessa prece de Meimei. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Apaga-me os melindros pessoais, que não me transformem em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Meimei.